Agora, tem alguma expectativa para o voto da ministra Rosa Weber, Josias? Ela que é relatora, né? Eu li aqui no UOL Sim. que deve ser um voto extenso. Tem como fazer um É. prognóstico ou só aguardando mesmo? Ontem eu falava com um ministro do Supremo, ele me dizia que, primeiro, a Rosa, diferentemente de outros ministros, ela não costuma compartilhar o seu voto. Mas o que se diz, com base em informações que são fornecidas ali nos subterrâneos do tribunal pela assessoria da Rosa Weber, é que será um voto longo e será um voto muito duro, duro contra o orçamento secreto, contra a falta de transparência. E, pelo que se diz na assessoria da ministra, o voto dela será pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. É possível que o voto dela seja, ela consiga expor na integralidade nessa primeira sessão. Como já dissemos, não deve terminar hoje o julgamento, isso vai ficar para a semana que vem, e ganha-se um prazo entre o voto da ministra Rosa e a proclamação do resultado, ganha-se um prazo para esse conchavo que está sendo feito no circuito Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Na prática, Diego, o Supremo virou uma terceira Câmara, uma terceira casa do Legislativo. É como se os parlamentares tivessem a perspectiva de que alguns ministros raciocinassem politicamente e não com os olhos voltados para a Constituição. A esse ponto chegamos. Então, nessa negociação, o Lula pode obter alguma vantagem, alguma diferença em relação ao que ocorre hoje. Hoje, o Executivo está completamente fora desse processo que resultou no orçamento secreto. O Executivo apenas paga a conta. Tem a prerrogativa, como essa emenda não é impositiva, como outras são, emenda individual, emenda de bancada, são impositivas. Uma vez decididas no Congresso, o governo é obrigado a pagar. Esta não é impositiva, mas há uma imposição indireta, uma vez que, se não pagar, o governo não obtém o que deseja no Congresso. Então, criou-se uma outra válvula de negociação. Antigamente, Diego, o governo, para obter maioria no Congresso, distribuía cargos na esplanada dos ministérios. Agora, além da distribuição de cargos, que já está sendo providenciada pelo Lula, há essa válvula que o Centrão abriu, uma linha direta no orçamento. Então, o Centrão decide onde aplicar o dinheiro, envia o dinheiro para as prefeituras, segundo a sua conveniência, e não se discute a qualidade do gasto, não se discute nem mesmo que tipo de investimento está sendo feito. E isso é um convite à corrupção, é um convite à roubalheira, que é o que está acontecendo. Eu queria entender um pouco melhor a sua posição, porque o pessoal apoiou a eleição do Lula, apoiou o Lula na campanha. O que é essa independência que a senhora defende? Como qualificar essa independência? E qual é o seu receio? O seu receio é que o partido se contamine com a amplitude dessa frente, que inclui gente do Centrão, inclui agora uma contemporização do PT com orçamento secreto, não se sabe se vai sobreviver ou não. Estamos agora na dependência de uma palavra do Supremo. Semana passada, o PSOL, uma colega da senhora, propôs o fim do orçamento secreto na comissão mista de orçamento, e lá estavam 6 petistas e eles não votaram a favor dessa proposta. Qual é o seu receio? É o receio do contágio? Bom dia. Bom, de primeiro peço desculpas pela conexão ruim, acho que agora estou de volta em melhores condições. Na verdade, são dois debates assim, que acontecem no pessoal. O primeiro é que a gente tem um consenso de definição política de que a nossa prioridade é seguir enfrentando a extrema-direita e tirando as condições que ela tem hoje de organização e de ataques antidemocráticos no Brasil. Isso é consenso, a gente propõe, inclusive, que a gente possa ter uma CPI no ano que vem a respeito dos atos golpistas, das suas fontes de financiamento. A gente apoia medidas, né, que visem coibir essas ações
Mas a diferença está sobre qual é a melhor localização para que esse enfrentamento se desenvolva. Eu estou entre aqueles que acreditam que fora do governo a gente tem melhores condições, justamente porque a lógica da governabilidade te obriga a não se indispor com os setores que também deram e dão sustentação ao bolsonarismo, como é o próprio Arthur Lira. Então, acho que esse é um primeiro debate, diante de quais são as tarefas que o partido tem, botou nos seus fóruns. O segundo debate diz respeito ao perfil, à concepção, à função mesmo do PSOL na política brasileira. Quando você está na máquina do Estado, inevitavelmente, você precisa abrir mão de posições, de projetos, de debates, justamente para não atrapalhar esse arranjo. Então, eu citei o tema do Arthur Lira, que eu não sei se eu ouvi por conta da conexão, mas eu posso colocar algumas pautas referentes, por exemplo, aos direitos humanos. É evidente que o próximo governo vai precisar ter uma configuração com setores mais conservadores, fundamentalistas, religiosos. E isso diminui a bateria ou diminui a força e a intensidade de debates relativos aos direitos sexuais e reprodutivos, à luta da população LGBTQIA+, que estão no DNA do pessoal e que é responsável em grande parte pelo crescimento da legenda, as parlamentares eleitas pelo Brasil também têm esse perfil e essa pauta, muitas delas, né, como prioridade. Então, eu acho que são esses dois aspectos, localização, que diz respeito à conjuntura, mas também perfil e dificuldade, quando você tem uma máquina, de ter independência política, de voto, de debate, de divergir, de votar contra, se necessário for, quando, por exemplo, se propuser algum modelo de reforma administrativa que pode ter prejuízo para os servidores e para as servidoras, que são uma base histórica do Partido Socialismo e Liberdade. É um pouco por aí. Agora, deputada, sobre essa votação do dia 17, que é sábado, fora dessa semana, o próximo, né? E a senhora disse que o partido já formou maioria para não compor, para não integrar o governo Lula. É isso? Já está definido, pelo menos nos bastidores, a informação que a senhora tem é essa? Claro, a votação ainda vai acontecer, mas o pessoal ele é composto de correntes, grupos organizados e coletivos que têm assento no Diretório Nacional. E a gente tem uma tradição de fazer notas públicas, debate, né, de publicamente adiantar as posições. E pela correlação de forças, pela composição do diretório, já se constitui uma maioria dessas posições pela não indicação de cargos no governo. Qual